Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo? Por aqui vamos caminhando. Faz tempo, na verdade, eu fiquei um pouco afastada porque eu tive problema de tendinite nas duas mãos. Aí eu tive que dar uma paradinha forçada, né? Porque tomando anti-inflamatório, essas coisas. E como eu faço muito uso das mãos, eu digito bastante, né? Então, por isso eu fiquei um pouquinho afastada e muito trabalho. Graças a Deus, bastante trabalho. Então, por isso eu não tinha um tempinho assim, sossegada para poder falar com vocês. Mas eu pensei, eu falei, antes das festividades eu vou parar e vou conversar com o pessoal para cumprimentar. Mas antes disso eu queria dizer o seguinte, duas coisas na verdade. Uma é que ontem à noite eu postei, diante dos fatos lá com aquele juiz, ministro, o Marco Aurélio Melo, né, do que ocorreu ontem, de querer soltar um monte de bandidos, vamos dizer assim, né, perigosos para a sociedade, inclusive o ex-presidente Lula. Então eu fiz vamos dizer assim, eu fiz um apanhado, um comunicado, relembrando de algumas coisas e repostei hoje no Facebook, na minha página Silvia Astróloga. Tem barulho porque aqui é muito movimento, né? E o ventilador aqui está ligado. Então o que eu disse aqui na questão ontem? Eu disse que eu postei as previsões para o Brasil, eu fiz no ano astrológico quando começa, em março de cada ano, certo? E então é mais ou menos aquilo que eu já havia dito na própria previsão para o Brasil. Vocês têm um pouco de paciência que a próxima previsão para o Brasil será no início do ano astrológico, em março, tá? Relembrando vocês que não existe uma data fixa para começar o signo de Áries, como muita gente pensa, não é 21 de março todos os anos, assim como os outros signos também. É entre 19, em média, tá? 19 e 22, para entrada e saída de um signo, como eu já expliquei no outro vídeo, como as estações do ano, enfim. Não existe uma coisa fixa. Na natureza, as coisas não funcionam dessa forma, né? Assim como a trajetória do Sol, entre aspas, em volta da Terra, que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol, mas eles formam, como se diz, a intersecção da eclíptica, que é a trajetória aparente do Sol, com a linha do horizonte, né, a linha terrestre. Então eles vão formar uma intersecção ali, e ali é o ponto vernal onde começa o signo de Áries, com os 360, e que o Sol, entre aspas, transita em volta da Terra entre 19 e 20, 22 para cada signo. Então, quando eu for fazer a previsão, aí eu vou falar com vocês e a gente vai dizer os pontos principais da previsão para 2019. A de 2018 consta na minha fanpage Silvia Astróloga no Facebook, vocês podem ir até lá para conferir. Mas eu escrevi um textinho, é pequenininho, tá? Ontem, sobre o fato. Eu pus aqui fatos políticos, relembremos nossa história, a história do Brasil, ok? Então assim, recentemente eu repostei as previsões para o Brasil 2018, com o intuito de eu inclusive coloquei recentemente a previsão do mapa do Brasil em relação à política. Em sua grande maioria, os fatos foram e estão se materializando por conta da nossa própria história, tá? Se queres prever o futuro, estuda o passado, disse Confúcio. Perfeito, é exatamente isso que acontece. Se a gente quer entender o que vai acontecer com o Brasil e com a gente, é só ver o nosso passado e o passado do país, e a história se repete. E isso tem a ver com o ciclo de 30 anos, pós-Tancredo, que eu já falei no outro vídeo também.
que seria, vamos dizer assim, de certa forma na época, né, a nossa salvação. Mas aí aconteceu aquilo que ele teve aquele problema de saúde, que ele morreu e não conseguiu ser o nosso presidente na época, pelas diretas já que a gente queria, que a gente tanto almejava, não é verdade? E o que aconteceu? Entrou o vice, que era o Sarney, tá? Desta vez, a faxina, que eu falo sempre, né, que é o Saturno transitando nos 3 poderes. Isso também está lá, o desenho e tudo mais do que eu falei ontem. Dessa vez, a faxina vem vindo, que eu venho falando desde 2012, onde o Saturno no mapa do Brasil pega os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, os 3, fazendo faxina nos 3, né? E isso está se concretizando, porque eu disse isso lá no início do ano. E venho falando desde 2012 que isso ia acontecer. Muito bem. A faxina vai continuar até 2020, em Sagitário. Quando ele termina Sagitário, vai para Capricórnio, né? Porque Sagitário, para nós, no mapa do Brasil, é o legislativo. Então, ele vai funcionar, vamos dizer assim, começa no Judiciário, que é a casa 9, em Libra, depois passou em Escorpião na casa 10, que é o Executivo, e agora está no Legislativo. Só que um está interligado com o outro, e muitos foram, vamos dizer assim, colocados lá por políticos, né? Não foi por concurso, vamos dizer assim, que seria o correto, né? Os políticos do passado, a velha política. Então, elas vêm se concretizando, e isso não seria diferente para o STF. Então, aquilo que aconteceu ontem, eu falei, isso não vai dar em nada. É barulho para assustar a população, para a população, para o povo perder a esperança, a credibilidade, entende o que eu quero dizer? Então, isso eu acredito que ainda vai ocorrer muitas vezes. Até o ano que vem isso ainda vai ocorrer. Mas a faxina continua até 2020, quando ele percorre todo o signo de Sagitário e a casa 11 do Brasil, que é o Legislativo. O Brasil, eu disse já lá também no Facebook, jamais será o mesmo. A partir de 2013, quando aconteceram as manifestações de 2013, lembram disso? Então, eu disse na época, na ocasião, que a partir daquela data o Brasil estaria despertando para uma nova realidade, que é o Sol, deixa eu até tirar que é o Sol, que estaria indo para o Sol em Virgem, certo? Estaríamos indo para o Sol em Virgem, indo para a nossa identidade, por isso que está acontecendo esse tipo de coisa. E seguiremos para uma nova ordem e progresso, pois o ciclo de 30 anos pós-Tancredo está terminando. Então vai ser uma nova realidade, uma nova história para o Brasil a partir do ano que vem. Eu acredito que 2019 seja, vamos dizer assim, um pouco melhor que 2018. 2018 foi difícil, foi muito difícil, porque muita gente perdeu trabalho, perdeu emprego. Mas eu acredito que agora, a partir de 19, as coisas irão mudar por causa do ciclo, né, que se encerra de 30 anos do Brasil, que seria o próprio Saturno mesmo, tá? No mapa pessoal, Saturno, 30 anos, quando a gente, por volta de 30 anos, sempre pensando assim, não existe nada rígido e nada fixo. Então, por volta de 30 anos, na vida pessoal, a gente tem o retorno de Saturno, em que a vida da gente se transforma, em que a gente vai se tornar adulto, responsável, vai viver, muitos se casam, muitos têm filhos, então a vida dá uma guinada. Muitos conseguem trabalho, uma colocação, cada pessoa tem uma história, né? Porque a astrologia não é receita de bolo, como eu disse outro dia, que falaram aí, me mandaram um monte de coisa no WhatsApp dizendo assim: Silvia, é verdade isso, que na passagem do ano, a lua minguante tem que fazer o pedido para
não sei o que, vestir vermelho. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, astrologia não é magia, ela tem a sua magia, mas não é uma coisa fora da realidade. Vamos pôr os pés no chão, chega de ficar viajando a maionese. A astrologia é ciência, né? Ela é a ciência em si, como eu falo. Então, o que acontece? Vai ser a lua minguante na passagem do ano, a lua vai estar em Escorpião, né? A lua minguante. Então, onde você tem um escorpião no mapa, é que ele vai funcionar. A lua vai funcionar lá, minguante. Então, você tem que ver em que casa que o escorpião cai para ver o assunto que vai influenciar para você, pessoal. Para o Brasil é na casa 10, é no executivo. Entre a 9 e a 10, na verdade, porque vai pegar o começo de Escorpião, então é mais da 9, que é justamente o judiciário. Então, eu acredito. E olha, um detalhe. A Lua, cada fase lunar é em média 7 dias. Porque antes disso, uma interpõe a outra. Também, nas fases lunares, acontece do mesmo jeito, tá? Então, o que vai acontecer? Pode acontecer alguma coisa no judiciário, justamente no judiciário, que é o STF. Mas são 7 dias. Então vai começar, acho que dia 29, essa lua minguante, e termina, se não me falha a memória, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, até dia 5, 4, 5. O efeito é 7 dias. Então o pessoal está falando um monte de coisa pro ano. Não tem nada a ver. Para o Brasil vai funcionar na casa 9. E para cada um de nós vai funcionar num ponto. Para mim vai ser no ascendente. Eu tenho ascendente Escorpião, mas vai pegar minha 12. Casa 12, entende? Então, é assuntos da casa 12. Saúde, provavelmente. Tá? No meu caso, que a casa 12 são as doenças crônicas. Para o Brasil, na casa 10. E para cada um vai funcionar de um jeito. Então, astrologia não é receita de bolo. Muito bem. Então, voltando lá. Quando eu fizer a previsão, vai ser em março, entre 19 e 22. Aí a gente volta a falar da previsão geral. Por hora, é isso que eu tinha para dizer, né? Sobre o que eu escrevi no Face, sobre essa frase que eu acho. O Brasil jamais será o mesmo. Eu já disse isso através das manifestações de 2013. Seguiremos para uma nova ordem e progresso, pois o ciclo de 30 anos está terminando. Lembrando esse fato, que todos nós temos o ciclo de 30 anos. Cada um vai viver de uma forma. Então não é para todo mundo igual, não é receita de bolo, tá? Agora, os meus desejos, né, vamos dizer assim, o meu desejo a vocês, de terem uma passagem bacana, em família, que é esse o verdadeiro espírito, é para reunir as pessoas, né? Na verdade é isso, porque há controvérsias da data do nascimento de Jesus. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, foi colocada uma data e isso tem a ver com o Sol no hemisfério norte, que ele estaria no ponto mais alto, enfim, né? Isso é uma outra história, que depois a gente vai falar sobre isso. Eu vim aqui para dizer que todos tenham, para que todos tenham uma excelente passagem de ano, com calma, com responsabilidade, com fé, com confiança, para que o ano que vem a gente tenha novas perspectivas, uma nova história para a gente, não é? É isso que eu desejo. E dar o meu, vamos dizer, o meu recado desse finalzinho de dezembro, tá? E vamos nos encontrar no ano que vem, se Deus quiser, né? Ele há de querer e a gente está aí para isso. Mas continuem curtindo, acompanhem minha fanpage, Silvia Astróloga no Facebook, que eu coloco cartas diárias de tarô com uma mensagem. E sempre coloco alguma coisa sobre o meu trabalho, tá bom? Esse foi um que eu coloquei ontem e eu quis vir falar sobre isso, sobre as perspectivas do Brasil no ano que vem. E é isso, tá bom?
Então, vou sentir saudades, espero nos reencontremos todos com saúde e com uma nova história no ano que vem, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção e até mais. Bom Natal para todo mundo, em família, com quem quiser, com seus amigos, enfim, com um espírito de paz e de novas perspectivas também. Beijos, namastê, tchau para todos.